Matheus Pessoa, Jornalismo Sagres. Valeu, Matheus Pessoa, com um debate importante que muitas vezes fica assim, fora da mídia, a gente acaba não falando sobre isso, mas na internet também o assédio é muito presente. Dia Internacional da Mulher na programação da Sagres, também com debate. Voltando aqui, Cileide Alves, para mediação a partir de agora de debate. Você confere conosco também em vídeo no facebook.com/sagres730. Agora em Goiânia, 8 horas mais 16 minutos. A partir de agora com debate. Debate Super Sábado. Um debate sobre os principais temas da atualidade. 8h17. Obrigada, Rubens Salomão. Olá, ouvintes da Rádio Sagres 730 e aos seguidores do sagresonline.com.br e suas plataformas digitais. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Debate Super Sábado. O programa de hoje, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, tem a minha apresentação, Cileide Alves, com participação de Jordana Ágata, e é dela e também de Jéssica Dias a produção deste debate. Mulheres são ensinadas a serem dependentes. Somos rotuladas como frágeis, sentimentais e, se sozinhas, incompletas. O resultado disso é uma dependência emocional, também conhecida como dependência afetiva. Para quem está de fora, os sinais parecem ser claros, mas a mulher que está nesta situação tem dificuldades para perceber. E para entender e discutir esse problema, recebemos no estúdio a doutora em psicologia, Ariana Fidelis. Bom dia, Ariana. Bom dia, Cileide. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui na Rádio Sagres. Muito bom esse tema. Obrigada pela presença. E aqui com a gente também a socióloga Ava Santiago. Bom dia, Ava. Bom dia, Cileide. Bom dia, Ariana, Rubens. Bom dia, Jordana e toda a nossa audiência. É muito bom estar aqui novamente na Sagres, debatendo os temas que são pertinentes à sobrevivência das mulheres. Bom, e antes da gente começar a conversar, né, sobre o tema que a gente escolheu para esse debate, a dependência emocional, vamos fazer uma prévia, né, dele, explicar um pouquinho esse tema, esse termo, dependência, para a gente poder entrar na discussão. Jordana. Primeiramente, oi para todo mundo, né? Bom dia. Aqui. Muito bom dia para vocês, participar aqui do debate Super Sábado, debate da Sagres 730. A gente vai falar um pouco, né, sobre a dependência emocional ou a dependência afetiva, né, que também pode ser conhecida como dependência afetiva. A mulher dependente afetivamente, ela considera que não foi amada, que nem aprendeu a amar de forma saudável, né? E por isso repete o mesmo comportamento com o parceiro, com o medo de ser abandonada, faz tudo para evitar que o relacionamento acabe. E acostumada com a falta de amor nas relações pessoais, está disposta a abrir mão do seu tempo, sonhos e metas para agradar o parceiro e manter esse relacionamento. Queria primeiro falar um pouco com a Ariana, né, sobre esse assunto. Como que você tem acompanhado isso, Ariana? Bom, Jordana, é muito comum, né, ainda, apesar de toda a evolução, todo o caminhar da sociedade, a gente observar mulheres ainda com essa dependência afetiva. Isso não é algo estranho, né? Apesar de ruim, mas não é estranho. As mulheres muitas vezes são vítimas, né, dessa dependência afetiva, dessa relação abusiva que muitas vezes é estabelecida no seu seio familiar. E com certeza, né, como nós estamos aqui com uma socióloga, a gente sabe que isso é uma questão cultural que vem aí passando com os anos, e isso acaba de fato também, eu falando aqui num nível bem individual, ainda se perpetuando, né, pelos lares, pelas mais diferentes classes sociais, porque isso de fato ainda é algo muito difícil, mas bem comum ainda no nosso contexto. Ava. Olha, a Ariana, ela aponta um caminho que é fundamental para a nossa compreensão de que são dois polos que se retroalimentam. Então, você tem arranjos sociais estabelecidos
que adoecem mulheres individualmente. Então, você tem o que eu costumo chamar de patologia coletiva, que reverbera dentro dos lares com patologias individuais e, geralmente, todo aquele núcleo acaba adoecendo junto com essa mulher, né? E isso se deve a vários aspectos. O principal, na minha leitura, é que a gente foi afastada de todas as formas de poder. Todas as formas de poder. Poder econômico, poder político, poder sobre os fatos. O que é o poder sobre os fatos? É a possibilidade de dizer a verdade sem ter que provar. Isso é o que uma mulher diz, sempre tem que ser provado. Então, a gente não tem o poder sobre os fatos e a gente não tem o poder sobre o nosso próprio corpo. Esse afastamento das mulheres do poder nos deixa completamente reféns de quem tem poder sobre nós. Então, antes de qualquer coisa, trata-se de uma relação de poder. Jordana deu uma introdução dizendo que as mulheres ficam fazendo de tudo para manter aquele relacionamento, né? Por que elas fazem de tudo para manter aquele relacionamento? Porque elas acreditam, nós acreditamos piamente que a gente nunca vai viver algo melhor. Quando a mulher está inserida em um relacionamento como esse, ela tem certeza que ela é um lixo, sendo bem, sem meias palavras, que ela é um lixo, e que estar com aquele homem, por pior que ele seja, é o melhor que essa mulher vai poder chegar, sabe? Então, e por que isso é social? Alguém que esteja nos ouvindo pode me perguntar. Isso é social porque as mulheres têm o olhar distorcido sobre si mesmas desde o momento em que nascem. Nós nos enxergamos como separadas do poder, e é por isso que eu digo que empoderamento é muito mais do que uma questão de autoestima. Empoderamento, e uma palavra só, exatamente, na moda, né? Exatamente, porque virou blogueiragem, né? Então, eu faço crossfit, tomo um detox, faço umas massagens, assumo o corpo ideal e posto nas redes sociais, mulher empoderada. Não é isso. Isso pode ser um dos efeitos do empoderamento, mas o empoderamento, ele é tomar o poder de volta, é retomar a consciência de que a mulher pode ser um sujeito autônomo. Então, esse processo social que nos adoece coletivo e individualmente, ele vem desde o momento que a gente nasce. As meninas sempre se sentem feias, as meninas sempre acham que precisam fazer alguma coisa para se adequar, e isso é óbvio que tem escalas em que isso é acentuado, como, por exemplo, peso e cor, né? Então, a mulher gorda vai se sentir menos ainda do que a mulher magra, a mulher preta vai se sentir menos ainda do que a mulher branca, mas todas as mulheres, em algum nível, se sentem pouco. Tanto é, para finalizar, que todas as mulheres que a gente tem notícias já foram traídas ou já foram, pelo menos, vítimas de alguma chantagem emocional. Olha, desse jeito não vai dar, eu vou acabar te largando. O que isso? Aí, quando por exemplo, com uma mulher gorda, ela pensa assim, se eu fosse magra, ele ficava comigo. Aí, quando você vai ver uma mulher magra, modelo, padrão, todo mundo conhece, também passa por isso. Então, ou seja, não é a magreza que garante a fidelidade, nada disso garante a fidelidade. Porque nós somos precarizadas de tal forma que não importa o que a gente faça, a gente vai continuar achando que tem a culpa. Pois é, e aí a gente falou agora há pouco, quando a Jordana estava explicando para a gente um pouco sobre o que é essa dependência, que às vezes tem na origem, além dessa questão social aí que a Ava está levantando, né, da falta de empoderamento, questões mesmo pessoais, né, a vida da mulher ali, da infância dela. E aí eu pergunto agora um pouco para a Ariadna, tem a ver... pessoas que tiveram infâncias sem amor, quer dizer, uma mulher não amada na infância, ela tem a maior probabilidade de ficar querendo conquistar a qualquer custo, mesmo que com muito sacrifício, um amor na vida? Olha, nós sempre pautamos assim, que o processo do desenvolvimento humano, ele ocorre numa perspectiva intraindividual, interindividual e contexto social. E, sem sombra de dúvida, o modelo estabelecido pela mãe, pelo pai, influencia diretamente tanto na formação da personalidade, da constituição da pessoa, como na sua manifestação comportamental. Então, se eu tenho uma menina que, porventura, ela não foi nutrida, ela não foi
nutrida de todo esse afeto, provavelmente ela começa a vir com esse vácuo e a gente chama esse gap dessa distância entre aquilo que é real e o que é ideal. E aí ela fica, muitas vezes, na falta do real, buscando aquilo que é ideal. Então aqui eu não tenho esse carinho que deveria existir, porque ele tinha que ser real. Como ele não existe, eu começo a fantasiar. Uma vez que eu começo a fantasiar, eu me abro, né, para todos os tipos de pessoas, de coisas, para me ligar a essas pessoas. Porque eu me ligando, eu vou estar me nutrindo. Então, aí, é o que nós psicólogos chamamos de identificação adesiva. O que é uma identificação adesiva? Eu me colo, eu me fixo do lado de uma pessoa, porque eu não acredito que sozinha eu posso ir. E essa crença, provavelmente, é ligada à minha falta de nutrição afetiva no começo da minha vida. Então, isso é muito importante. Os pais, tanto o pai como mãe, fazer esse movimento para fortalecer a autoestima, para fazer com que o indivíduo, e aqui falando de mulheres, elas possam ser nutridas afetivamente, para que elas não se liguem a qualquer pessoa e não se anulem quanto pessoa. Eu sou ariana, mesmo se eu não tiver com o outro. Eu continuo sendo ariana. Você, Cileide, tem que continuar sendo Cileide com o A, o B, o objeto C. Você não pode se desrealizar, se desconstituir como identidade em prol de um outro, de uma outra pessoa. Quer dizer, do que você está falando, o ser humano, ele precisa de alimento para o corpo ficar saudável. Corpo físico. O corpo físico, e precisa de carinho e amor para que ele tenha, seja lá o que se chama, né, o espírito, a alma, ou, sim, né, a sua psique. A sua psique também saudável. Sim. E aí a mulher, ela desenvolve essa dependência aí do homem, aí tem a ver com essa coisa cultural que você, Ava, levanta. Mas eu pergunto o seguinte, e os homens? E os homens em qual nessa aspecto? Situação? Ah, sim. Sileide, eu costumo dizer que quem tem poder não repassa. Por isso os processos são tão dolorosos e lentos, porque você não chega a um consenso. Esse poder ele precisa ser tomado de volta e causa estranhamento, causa desconforto para quem está perdendo. E por que eu estou dizendo isso? Porque o masculino, ele está numa posição, como eu disse, de poder, independente de uma decisão individual desse homem, eu quero exercer poder. Ele está exercendo poder o tempo inteiro. E na medida em que ele vai sendo confrontado, ele vai ficando incomodado. Alguns homens, boa parte dos que se dispõem a fazer esse exercício, ainda bem que eles estão aumentando, né? Os homens que têm enxergado suas próprias condutas e tal, mesmo esses homens se sentem em determinados momentos profundamente incomodados quando são confrontados com determinados comportamentos. Mas, falando no geral, os homens, em parte, alimentam a precarização emocional das mulheres, porque foram ensinados a agir assim, não sabem uma outra forma de se relacionar, e, em parte, é consciente. A maioria dos homens, aliás, eu vou além, eu digo todos os homens, em maior ou menor grau, e eu tenho dito isso, adoecem mulheres porque também estão adoecidos pela forma que foram ensinados a ser homens, entendeu? Então, é muito necessário que a gente fale também aos homens para que eles recuperem a consciência de que eles não precisam devastar alguém para estar em um relacionamento em que ele se sinta confortável. Ele não precisa se colocar numa situação em que ele esteja acima da sua companheira para ele se sentir confortável. Por que eu estou dizendo isso? Porque, vou dar exemplos que todo mundo que está ouvindo a gente vai se identificar, e eu acho que todo mundo que está no estúdio também vai se identificar. Homens que somem. O efeito fantasma, né? Tá se envolvendo ali, tá gostando, tá curtindo, de repente o cara para de mandar mensagem, o cara para de responder, aparece a cada 15 dias. Não tenho uma única amiga que não tenha sofrido com isso, e eu mesma já sofri. E você fica se perguntando imediatamente, nossa, será que eu fiz alguma coisa errada para esse cara sumir? Será que ele não estava curtindo? E a gente tinha uma conversa tão boa, o nosso rolê era tão legal, a gente tinha se sintonizado, por que ele sumiu? Não tem uma explicação.
não tem uma explicação no que a mulher tenha feito para esse homem sumir. E aí, quando você vai conversar com os homens, eles dão um relato muito parecido. Eu não quero me envolver agora, eu não quero permanecer, não quero ter um vínculo agora e etc. Mas quando ele sente saudade daquela mulher, daquela companhia, daquela conversa, ele volta. O que a gente chama isso? De fast food dos relacionamentos. A mulher novamente é feita de produto para ser consumido, o homem passa ali na esteira do fast food, se sacia, quando ele está alimentado, ele vai. E aí ele some. E na hora que ele sente novamente vontade, ele volta. As mulheres tratadas como fast foods, elas estão em todos os lugares. E elas vão se sentindo cada vez menos, cada vez mais objetificadas, cada vez mais produtos de um consumo. Por isso é necessário, e eu já finalizo aqui esse bloco de resposta, dizer para os homens que vocês também podem enriquecer a sua teia de relacionamentos, deixando de se relacionar com mulheres na forma do consumo, deixando de consumir corpos de mulheres, deixando de consumir sentimentos de mulheres, porque a mulher fica precarizada, mas o homem também fica limitado nas suas experiências. Pois é, e aí eu vou levantar uma questão para a psicóloga aqui. Eu imagino, Ava, assim, do jeito que você está falando, nós temos essa mulher que fica ali nessa relação porque ela acha que ela precisa daquele homem para poder viver. Para o homem também não deve ser uma coisa muito legal ter uma mulher desse jeito. No entanto, ele fica nessa relação. E aí eu queria saber a opinião, né, de quem está na sociedade, estudando a sociedade, para quem está estudando o indivíduo, no caso, uma socióloga e uma psicóloga. O que o homem ganha numa relação como essa? Com certeza, a gente, como a Ava bem colocou, ele ganha mais status, ele ganha mais empoderamento, ele ganha muito mais reconhecimento, e aí acaba que eles vão se fortalecendo. Ganha massagem no ego. Exatamente, né? E eles vão se fortalecendo. Eu recentemente assisti um documentário que chama O Silêncio dos Homens, e tratando muito disso que a Ava falou, deles se colocarem falando assim, que também nos ensinaram que a gente tinha que ser viril, que a gente tem que ser o provedor, que a gente não pode chorar. E assim, isso tudo também criou essa atmosfera, né? E todo esse contexto machista que nós vivemos. E ele também tem ganhos com isso. Ele tem ganhos nessa manutenção de status. Olha, eu falei que no ano passado, na clínica, foi um fenômeno bem raro, porque eu tinha mais clientes homens. E aí eu até falei assim, nossa, será então que nós estamos mudando essa perspectiva? Porque geralmente são mulheres que procuram ajuda, que procuram mudar suas relações, que procuram, né? Ela aceita muito mais rápido a sua debilidade, e ela fala, não, eu tenho que romper com isso, eu vou. Né? Dentro da minha profissão, mesmo com todo o paradigma que ronda, todo o meu contexto profissional, né? Que quem procura o psicólogo é o louco, ainda, infelizmente, e eu falo assim, não, que quem procura é quem tem problemas, mas todos nós temos problemas, Ariana, mas aí eu digo, quem está incomodado e quer resolver toda essa dinâmica, vai lá e procura. Terapia é ter autoconhecimento, né? E isso é muito importante, mas ainda, infelizmente, como o contexto social é reforçador, o homem, ele tem sim ganhos, né? Ele falar que está aqui a minha mulher, essa é minha namorada, essa é minha esposa, esse é o meu lugar. Me lembro muito dos animais, né? Os animais, eles vão lá e com a urina, né? O xixi, ele demarca o território. E o homem, ele ainda demarca ainda o território dele, né? Do que ele pode fazer, como ele manda. Então, sem sombra de dúvida, ele tem sim a manutenção do seu poder e do seu status nessas relações. A gente tem falado sobre o que acontece, como acontece. Eu queria saber de vocês, antes da Ava sair, que a Ava também tem horário, como que as mulheres e os homens, porque eu acho que tem que ser uma mudança dos dois lados, não só da mulher, o homem também tem que mudar, mas como que eles podem sair dessa situação de dependência, de um dependendo do outro? Como que essa relação em casal, ela pode ser ao mesmo tempo individual e uma relação de companheirismo?
Pode falar, Eva. Olha, essa é uma pergunta muito boa. Eu sempre brinco quando venho aqui que vocês fazem umas perguntas que dariam um programa inteiro. Tem que ficar desmembrando isso, meu Deus. Então, Jordana, como eu disse aqui, e é muito importante que a gente tenha essa leitura, as mulheres, elas são infinitamente mais fragilizadas e machucadas, e tanto do ponto de vista psicológico como físico mesmo, como a gente tem noticiado todos os dias, por essa forma que foi criada de ser homem. Mas os homens também estão doentes. É muito importante frisar isso, porque essa cura, que a gente chamar de cura, que na verdade é uma cura, sobretudo, política e existencial, essa cura, ela vem das mulheres, ela pode transbordar e alcançar esses homens também, porque, com certeza, como a Cileide pontuou antes, não é confortável para um homem ter uma mulher que, por exemplo... consome demais. Exatamente. Porém, que depende de tudo, né? Exatamente. Porém, pergunte a esse homem que está se sentindo desconfortável se ele consegue que seja diferente. Na verdade, não. Ele alimenta para que ela fique daquela forma. Na medida em que a mulher vai recuperando a consciência de si, o homem se sente escanteado. Em vez dele achar que está assumindo um espaço de relacionamento saudável em que os dois tenham condições de autonomia e de construir caminho juntos, ele se sente escanteado e ele começa a fazer as artimanhas que todas as mulheres conhecem para que ela volte a se tornar dependente. O que eu tenho dito para as mulheres por onde eu passo? Fale sobre o que te incomoda. Por que eu tenho dito isso, Jordana? Porque quando as mulheres... a gente criou o mito da mulher bem resolvida, sabe, Cileide? O que é a mulher bem resolvida? É aquela mulher que supostamente não se importa. É aquela mulher, o cara sumiu, eu que não vou atrás. O cara não quer... tá jogando comigo, eu vou jogar mais ainda. Eu vou dobrar a aposta e truque, não sei o quê. E nisso... a gente vai silenciando, a gente não procura, a gente não fala sobre os nossos sentimentos, a gente trata os nossos sentimentos como um problema, como se fosse um defeito. Por quê? Porque na hora que a mulher procura, o que a gente ouve nas rodas de bar masculinas? Nossa, mas é doida. É desesperada, tá louca por mim, Deus me livre, é carente. Nossa, tô fora de mulher carente, mas nutre a carência das mulheres. Eu acho isso interessante. Então, meninas, mulheres, seja um cara que você conheceu ontem no Tinder e tá saindo e ele tá te precarizando, seja o seu companheiro de 30 anos de vida que não permite que você fale sobre os seus incômodos, sobre as suas angústias. O momento é de falar. Por quê? A gente evita falar, Cileide? Porque a gente não quer que ele fique incomodado, porque a gente não quer discutir, porque a gente tem medo de perdê-lo. Porém, o constrangimento de saber que está errando é pedagógico. Então, fale para esse homem, se ele não for capaz de ouvir sobre os seus incômodos, se ele não for capaz de conviver com seus sentimentos, certamente não é o homem para estar ao seu lado. E aí existe até um falso romantismo, né, que as pessoas adoram quando vão dizer que amam um ao outro, dizer, você é minha cara metade, a gente vai viver em um só, seremos uma única pessoa. Esse é um grande equívoco, né? Porque é aí que você mata o indivíduo que tem em cada um dos dois. Ninguém consegue se unir e ser um... Né? É importante que seja qual for o relacionamento, homo, hétero, seja o que for, as pessoas têm que guardar as próprias vidas, os próprios quereres, os próprios desejos. Isso não é amor, né? Unir, pregar não é amor. Com certeza. É importante a gente frisar. A Ava colocou aí que... eu falo que a gente vive num jogo de desinteresse. Aí a gente fica, quem está mais desinteressado? Eu não vou curtir, eu vou dar o gelo, eu vou fazer isso, eu não vou fazer, eu vou fazer, né? E aí, o que acontece? É interessante que a gente mantenha um relacionamento, e eu costumo dizer, são dois, pode até ter essa ideia de que são um, mas são dois. São duas pessoas com dois anseios diferentes, e aí a gente precisa tentar encaixar aí, seja em qual forma de relacionamento que a gente esteja
inserido, a gente precisa sim se colocar, né? Falar sobre si, falar do seu incômodo, né? E eu falo sempre assim, que nesse momento, essa sociedade em que nós vivemos, se nos cobram tanto a transparência, a falar a verdade, mas quando a gente fala a verdade, quando a gente vai lá e diz, estou chateado, estou triste, estou angustiada, as pessoas falam assim, mas por que você está angustiada? Você tem essa casa, você tem isso, você tem aquilo outro. Não, você não pode ficar triste, não, né? Como é comum com mulheres, por exemplo, que têm o transtorno depressivo, chegam no meu consultório e ela fala assim, mas todo mundo fala pra mim, Ariana, que eu não posso estar assim, porque eu tenho uma casa. E eu disse que tem a ver o fato de ter adoecido com ter uma casa, né? Mas você não tem motivo para estar triste, seus filhos são lindos. E aí? E daí? Né? Essa mulher que está nos ouvindo, ela tem que entender que todos esses fatores que nos cercam, seja eles materiais, físicos, eles não são a causa e muitas vezes eles não dão essa suporte para nos livrar seja de uma doença ou seja de uma dependência. Tem mulheres extremamente dependentes financeiramente e tem outras que não são, mas mesmo assim possuem uma relação de dependência emocional e de abusos e aí vai. Inclusive mulheres que em determinado momento de suas vidas são super bem-sucedidas e deixam de ser por conta da dependência emocional. Começam a abrir mão da carreira, começam a abrir mão dos estudos. E a gente vê isso com muito mais frequência do que se possa supor. Agora, a Cileide e a Ariana mencionaram 2 pontos importantíssimos, que é o fato de que as mulheres são ensinadas, nós somos ensinadas desde que nascemos, de que cuidar é uma obrigação nossa. Aliás, o verbo cuidar é a mulher que conjuga, né? Exatamente. De que cuidar é uma obrigação nossa, e isso é grave. Por quê? Quando você vai ouvir, por exemplo, homenagens de Dia da Mulher, sempre tem essas coisas, né? Sempre tem essa palavra. Exato, porque a mulher é o sinônimo do cuidado. E tem uma frase de uma feminista argentina que é cirúrgica. Isso que vocês chamam de amor é trabalho não pago. Porque as mulheres estão cuidando de todo mundo silenciosamente e sendo invisibilizadas. Então, o marido e os filhos acordam e magicamente o café está passado, as roupas estão limpas. Quem é que fez isso? Foi uma mulher que acordou mais cedo e ela também vai trabalhar fora. Sabe? Foi uma mulher que fez tudo isso. Os dois, todo mundo conhece casos em que os dois, marido e esposa, trabalham fora, mas só a esposa cuida dos afazeres domésticos. E quando ele faz alguma coisa, todo mundo, nossa, você tem sorte de ter um marido desse. Que ajuda em casa. Exatamente. Eu sempre brinco, né? Quem ajuda é Deus, marido não faz mais que obrigação. Eu sempre falo, assim, obrigação dele também, né? Porque eu tô ajudando. E isso é tão interessante, Ariana, porque o meu marido é um cara excepcional, a gente divide as responsabilidades, mas sob esse aspecto se elogia muito mais a ele do que a mim, e a gente brinca, né, que um homem incrível é uma mulher normal. O homem fazendo tudo o homem cozinhando é o Masterchef. Exatamente. Só que isso tem prejuízos, Cileide e Ariana e Jordana, prejuízos financeiros. A Oxfam publicou um relatório há cerca de 2 meses falando que 90% do trabalho não remunerado do mundo é feito por mulheres. E que isso aumentou a desigualdade social. Profundamente, porque, entre outros aspectos, para a gente trazer para o nosso campo de entendimento prático, as mulheres, elas cuidam, não são remuneradas por isso, cuidam a vida inteira. Todo mundo conhece uma mulher que já cuidou de alguém e que adoeceu sozinha, porque ninguém está preparado para cuidar de uma mulher que cuida de todo mundo. E isso faz com que as mulheres, e a Ariana vai falar sobre isso melhor do que eu, vão desenvolvendo uma série de transtornos emocionais e psicológicos e assim por diante. E mais, na hora que ela decide, cansei, eu já realizei o sonho do meu marido, eu já realizei os sonhos dos meus filhos, eu vou buscar o próprio sonho para mim. As pessoas questionam,
você tá louca, né? O que você vai fazer agora? Aos Nessa 50 idade, anos você vai voltar a estudar. Você tá velha, né? Você tá velha. Exatamente. Então, o cuidado das mulheres, e quando eu vou palestrar para adolescente, eu falo, vocês querem mudar o cenário de violência contra a mulher? Tem muita coisa, mas a primeira, agradece sua mãe por tudo que ela fez e nunca ganhou uma obrigada, porque as mães nunca são sequer agradecidas. A gente Sim. cresce achando que é obrigação. Então, isso tudo que nós estamos dizendo é porque aí a mulher adoece e chega lá no consultório da Ariana e fala, nossa, mas eu tenho uma casa que ela cuida de todo mundo e que ninguém enxerga que o trabalho dela existe. Nesse sentido, é fundamental. Mulheres, podem cuidar de quem vocês amam, mas cuidem de si também, realizem os próprios sonhos, porque ninguém vai realizar o seu sonho, ninguém vai tocar a sua agenda, você precisa fazer isso. Eu queria levantar uma questão aqui que tem me angustiado muito como mulher, eu que já, né, a minha geração é a geração que criou vocês, que estão nessa nova geração, e o que eu tenho percebido é que os meninos que estão chegando agora, eles estão com um machismo diferenciado do machismo da minha geração. Na minha geração, a mulher era isso, a invisível, aquela que faz tudo e ninguém enxerga, mas não havia, claro, estou falando das exceções, mas culturalmente não havia misoginia. E o que eu percebo no machismo de hoje, que é um machismo violento. É um machismo que os homens não transformam mais a mulher em ser invisível. A mulher tornou-se um objeto de ódio, de desprezo. Quer dizer, hoje nós temos machismo e misoginia. É diferente ou essa é uma percepção equivocada da minha parte? Acho que é a Ava. Olha, eu vou responder já me despedindo. Eu tinha avisado para as meninas que eu teria que sair um pouquinho mais cedo. Olha, Cileide, o machismo, para quem está nos ouvindo e por acaso não saiba, a misoginia é um grau acentuado, quase patológico, por assim dizer, do machismo. E eu acredito que a misoginia alimenta o machismo soft e vice-versa, eles se retroalimentam, é aquele mito, né? O Ouroboros, a cobra se comendo pela cauda. E sempre houve. Eu discordo nesse ponto de você, Cileide, e eu entendo a sua colocação, não é nem que eu discordo, na verdade, eu entendo a sua colocação no seguinte sentido, hoje a gente fala mais sobre isso, a gente torna... mais visível, né? Exatamente, a gente torna esse debate mais público e, consequentemente, parece que está acontecendo mais. Porque, ao mesmo tempo que você vê meninos, e eu concordo plenamente com você, eu vejo adolescentes derramando ódio na internet, falando de mulheres com desprezo, assim, inimaginável. Porque também vejo adolescentes organizando coletivo de mulheres nas suas escolas para denunciar professor assediador, coisa que eu não vi há 20 anos. Eu também vejo mulheres cada vez mais jovens indo para a rua dizer eu não aceito isso para mim, eu não aceito a violência. Esse processo de mulheres ocupando espaços públicos e finalmente falando sobre essas violências também atrai aquilo que eu disse lá no início, uma reação, porque não era esperado que a gente fizesse isso. É igual, pegando aqui no micropoder, quando os caras mexem com a gente na rua e você tá... Todos eles esperam que você abaixe a cabeça, que você mexa no celular, que você atravessa a rua, que você anda mais rápido. Responda a um cara que mexe com você na rua. Ele vai ficar doido. Tô falando que você não, baranga. Você tá doido? Não sei o quê. Por quê? Porque não é esperado que a gente responda. Uhum. Então, o que tá acontecendo agora, Cileide, nada mais é do que homens reagindo ao processo de retomada de poder das mulheres. Mas, meninas, mulheres que estão nos ouvindo, não parem por causa dessas reações, por mais abruptas e violentas que elas sejam. E homens que estão nos ouvindo... A presença de vocês nessa caminhada conosco, ela é fundamental. Não espere ser com as mulheres que vocês amam para ser um problema de vocês. Não espere bater na porta da casa de vocês para ser um problema de vocês. Unam-se a isso, entendendo que um mundo mais justo para mulheres é um mundo mais justo para todo mundo. Eu me despeço, obrigada demais. Obrigada, Ava Santiago, socióloga, que enriqueceu aqui as nossas reflexões a respeito desse tema. Olha, eu estou tendo pela primeira vez a oportunidade de dizer no ar, Cileide, eu sou sua fã há muito tempo. Obrigada. É uma honra para mim dividir a bancada com você. Ariana, eu fico muito tranquila de saber que você continua aqui, porque que mulher maravilhosa. Obrigada, viu? querida. Obrigada. Um grande abraço para todo mundo. Ava Santiago. Tchau, tchau. Bom, a gente continua aqui com a nossa conversa, e aí eu queria pedir ajuda aqui a Jordana,
Porque é o seguinte, a gente está falando muito sobre a dependência emocional, mas pode ser que as mulheres que estejam nos ouvindo não consigam entender, né, descobrir, perceber quando é que há essa dependência emocional. A Jordana fez um levantamento de alguns dos principais sintomas. E eu acho que era legal, Jordana, a gente trazer isso, né, para a nossa ouvinte, para ela perceber se ela conhece alguém, se nas relações dela, ou ela própria se identifica com parte desses sintomas. Certo. Um dos sintomas que a gente levantou foi a tristeza, né? Que, em primeiro lugar, se o relacionamento trouxer sofrimento, né? E se a mulher se sentir incapaz de mudar de caminho ou até de abandonar esse homem, né? Esse pode ser um desses sintomas de dependência emocional. Também você não tem vida, né? Que pode ser um dos sinais mais concretos, inclusive, do relacionamento abusivo, porque você não vive por você, você vive em prol daquele homem, em prol também da família, você sozinha. Obrigada, você tem aquela responsabilidade, você se sente obrigada, a incapacidade de ficar sozinha, que eu acho que entra no fato de você não se gostar, né? De você não gostar da sua companhia. Você sempre precisar de ter alguém para fazer algo com você e possivelmente esse alguém é esse homem que está sempre amarrado, que está sempre colado em todas as coisas que você tenta fazer. Não pode viver sem ele, que também entra nessa questão de incapacidade de viver sozinha. A idealização, que a gente pode pensar que não, agora no século XXI, mas muitas mulheres, elas ainda sonham com o príncipe encantado, né? Nós somos induzidas, na verdade, a sonhar com o príncipe encantado, todas aquelas histórias, aqueles filmes da Disney, aquele príncipe encantado que vai vir, vai dar um beijo de amor verdadeiro, e a gente vai acordar daquele sono. O príncipe encantado não existe, né? E também uma das causas da dependência emocional, de acordo com o levantamento, a dependência se deve ao fato de não aprendemos a tolerar o sofrimento que ele é inerente à vida e, portanto, não podemos abandonar os nossos parceiros que podem nos prejudicar porque nós temos medo de mudar ou de ficar sozinha. Quer dizer, em síntese, nós estamos falando aí dos seguintes sintomas: tristeza profunda, sem identificar que aquela tristeza pode estar relacionada com o relacionamento ruim, não ter vida própria, quer dizer, a mulher não tem uma profissão, a mulher não consegue sair sozinha, encontrar uma amiga, ela não faz nada sozinha. Achar que ela precisa sempre estar ao lado deste homem e ter esse homem idealizado. Ela, às vezes, vive com um sapo, mas acha que está vivendo com um príncipe encantado. Com certeza. Ou então ela vive com um sapo e quer procurar o príncipe encantado, né? Só pior, que né? Não existe o príncipe encantado, não né, existe gente? ainda. Ela, tipo assim, eu não acho. Esse aqui é um sapo, mas eu ainda vou achar um príncipe encantado. Sim, eu vou ter mais uma alternativa, né? Pois é, e é isso mesmo que você encontra nos consultórios, Ariadna? Com certeza. É interessante quando vocês falam isso, de toda a evolução aí da constituição do feminino, né? E é muito importante. Esses sintomas que vocês falam aí é muito comum. E associado a eles, eu coloco também a baixa da autoestima, né? Que, como eu tinha falado no começo, a baixa autoestima muitas vezes é o terreno para muitas dessas manifestações comportamentais que vocês citaram. Aquela crença de que eu não sou capaz, de que eu não consigo e que eu não posso, né? Eu sempre falo que é como se o sujeito viesse barrado. O sujeito, ele vem impedido. Então, a mulher, ela vem impedida, né? De prosseguir, de progredir, colocando o que a Jordana nos trouxe aqui, Cileide. É interessante que agora já tem um filme da Disney onde as princesas, elas não casam, né? Elas só vão viver aventuras, elas vão curtir, se divertir, fazer amigos, né? E a gente tem que começar a pensar nisso e falar mais para ir mudando esses tipos de comportamento. Mas isso ainda é muito comum, muito evidente. Então, são esses sintomas em que as mulheres muitas vezes apresentam diante desses relacionamentos abusivos, dessas relações de dependência, né? Ela tem essa crença, essa autocrença, né, de que eu não posso, eu sou limitada, o que é que vão pensar de mim, o que vão dizer, e isso faz com que a gente sempre fique com essas limitações e abra e estenda a mão para a dependência. Ariana, e
E eu li uma vez uma matéria que falava sobre a carga mental das mulheres, que é uma coisa invisível, que é aquele gerenciamento da casa, né? Que às vezes a gente se sente na obrigação de estar gerenciando o lar. Onde a gente guarda uma vasilha, onde a gente guarda a roupa suja. Então, é possível que a mulher ela também pense que aquela casa, que aquele homem depende dela? Sim, sem sombra de dúvida. Ela carrega isso, é o que nós chamamos de herança da palavra. São contextos onde que não é que tem que ter a palavra, mas a manifestação do ciclo comportamental. Minha avó fez, minha mãe fez, eu vou fazer. E isso é o que Jung fala de um inconsciente coletivo, carga mental, assim, popularmente. E o que isso quer dizer? Se elas fizerem, eu tenho que fazer. Eu tenho 2 filhos, inclusive uma está aqui comigo no estúdio, é a Maria Júlia. E aí eu falo para ela que ela não tem a responsabilidade de cuidar de ninguém. Ela tem que cuidar dela primeiro, para depois ela poder oferecer algum tipo de cuidado. Porque se eu não aprendo que eu tenho que estar bem, primeiramente, para depois eu oferecer algum afago para o outro, isso vai me tornando eu me anulando, vocês ficando bem, eu me anulando e aí os outros ficando bem. Então a mulher também tem isso, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, na minha casa, quando eles nasceram, e aí a minha mãe, né, que é bem do século passado, dotada de tudo, minha mãe fez, a sua avó fez, eu fiz, você vai ter que fazer. Mas com quem que esses meninos vão ficar? Eu falo com o pai deles. Para onde você está aí? Estou indo para a universidade, vou dar aula, vou para o consultório. E ele também tem o horário dele. E ela fala, mas eles vão ficar com quem? Eu digo, com o pai deles. E aí ela fala, de novo, assim como você tem coragem de deixar com o pai? Eu falei assim, cara, ele fez, ele vai ter que se virar aí. Então, essas formas simples é que as mulheres têm que entender. Não é só responsabilidade nossa. Se tem um coletivo dentro de uma casa, todo mundo tem que participar. Pois é, e aí a gente tem visto que as mulheres, elas também têm responsabilidade sobre os homens machistas dos quais nós estamos falando. Eu penso muito sobre isso. Eu acho assim que se a gente quer mudar o homem, a gente tem que ser feminista dentro de casa. E eu não estou falando isso, não é aquela coisa de rasgar sutiã, né? Aquela imagem equivocada, estereotipada que fizeram do feminismo. Aliás, até nisso eles usaram contra a gente. Até né? isso eles deturpam para vir contra a gente. Para vir contra a gente, para falar mal do feminismo. Bom, mas assim, o que é a gente começar dentro da casa da gente? Eu me questiono muito porque essa é a geração dos meus filhos que está hoje aí, né, à frente da sociedade, porque sinal de que nós erramos. A minha geração errou na educação dos nossos filhos. E isso que você está falando me parece que é muito importante. Oi, mulheres, Sim. Vamos mudar isso, vamos mudar dentro de casa. Por que é que dentro da sua casa a menina tem a responsável. Alguns papéis e os meninos não são cobrados para os mesmos papéis? Sim, isso, Cileide, é um ponto muito importante. Se a gente quer que o movimento, como a Ava estava dizendo, se a gente quer que o movimento vá para as ruas, vá para o contexto maior, a gente não muda o macro antes de mudar o micro. Então, eu tenho como mãe, como mulher, se eu estou empoderada, eu também tenho que rever minhas relações ali no contexto que eu domino, né? Eu falo assim que às vezes as pessoas criticam nós, os zoólogos, sociólogos, psicólogos, mas eles muitas vezes eles não entendem a nossa perspectiva. Eu mesmo, dentro da minha área, e quando eu estou falando para os meus alunos, palestra, qualquer lugar, eu digo, senão a mudança não vem de cima, ela vem de baixo. Então, de baixo no meu contexto familiar, o que eu vou fazer? Como que eu vou mudar? Essa ouvinte que está nos ouvindo aí, como que eu vou fazer? Não, meninos e meninas têm que ter as mesmas responsabilidades. Meninos e meninas têm que ter os mesmos deveres e direitos, né? E isso é muito importante a gente frisar isso. Não é um menino, ele jogando videogame e a menina na louça. Não, é o menino e a menina na louça. Um lava, o outro guarda, o outro lava, o outro faz. E aí, quando os dois for pro videogame, vamos todo mundo pro videogame. Então, essa forma ainda é comum. E eu vou vendo e ouvindo alunos e ouvindo pessoas, e eu vou vendo que ainda tem esses contextos familiares, né? Então, da menina levantar e ir lá
cuidar de tirar a mesa. E cadê o menino? Onde que ele tá? Não, ele tá lá no quarto estudando, né? Ele tá fazendo isso, ele tá fazendo aquilo. Então, a gente tem que mudar esses comportamentos dentro da nossa família. É importante que meninos e meninas tenham as mesmas responsabilidades e direitos para que a gente possa mudar, de fato, esse contexto machista, que é o macro, né? Mas, primeiro, com ações dentro do nosso lar. E aí, eu me lembro da minha sogra, ela foi uma mulher fora do tempo dela. Na década de 40, 50, quando ela estava na idade de se casar, ela disse para o pai que ela só iria se casar porque o pai não deu estudo para ela, que se o pai tivesse dado estudo, ela não se casaria. E aí ela se casou, teve 4 filhos, uma mulher e 4 homens, morava na fazenda. E o marido dela, ela chegava para ela e dizia, seus filhos, 3 homens, né, vão tudo virar viado. Por quê? Porque ela punha os filhos para fazer os serviços de casa. Sim. Como ela punha a menina, ela pôs os 3 filhos. E, obviamente, eles não viraram homossexual, porque não é isso que define a sexualidade de ninguém. Com certeza, né? Não. Mas viraram donos de casa. Sabem cozinhar, sabem cuidar da própria casa. Então, são homens de 50 e poucos anos que todos sabem cuidar da casa, que todos têm responsabilidade da casa. Então, esse exemplo que eu conheço é que me dá essa certeza de que o nosso papel dentro de casa, na criação dos nossos filhos, é determinante da geração que virá lá na frente. E toda a manifestação, já dizia meu avô, que o costume de casa vai à praça, né? E toda a manifestação que a gente tem aí no nível individual, ele vai para as nossas relações públicas, né? Então, se a gente vai, por exemplo, no shopping, e é comum a gente ver que lá no shopping tem estampado, deposite sua bandeja no local certo, né? E o brasileiro, ele ainda, por vezes, ele deixa a bandeja lá porque ele acha assim, tem alguém que vem pegar. E aí, eu falo assim, vamos levantar, vamos colocar as nossas bandejas lá, vamos separar as nossas coisas. E aí a gente faz isso sempre e acaba que o cinto de segurança que a gente não coloca, a gente começou a colocar. A bandeja, a gente começa a depositar. E isso tem que reverberar. Por quê? Porque as pessoas têm que ver essa diferença no comportamento dos meninos e das meninas, né? Então, a gente tem que mostrar para as meninas que elas podem elas podem estar e fazer. Eu fui uma menina que fiz judô e eu me lembro perfeitamente, meu avô morreu com 100 anos e 8 meses, gente. E aí, quando eu falei para minha mãe, eu quero fazer judô, acho que em 1990, e aí 95, 6, e meu avô falou assim que isso era um absurdo, minha mãe deixar eu fazer judô. Minha mãe ainda titubeou várias vezes em não deixar, e aí a minha pressão foi mais forte, e aí eu comecei a fazer judô. Mas a certeza era daquele povo que eu não ia dar certo, por causa do judô. E não tem nada a ver, né? Na escola dos meus filhos tem as atividades físicas e eu disse que lá era balé para meninas e judô para os meninos. E eu cheguei lá e eu disse, quem disse que judô é para meninos? Judô é para quem quiser fazer, meninos e meninas. E aí vocês têm que mudar isso ainda. Mas vocês vejam, uma escola, século XXI, ainda com esse pensamento. Então, e pessoas estudiosas. Então, a gente precisa dessas mudanças. Quando a gente vê esse machismo batendo na nossa porta, a gente vai lá, não, peraí, não é assim que funciona. A gente vai mudar esse contexto. Eu quero fazer isso, porque eu posso fazer. A gente ainda se admira, né, em mulheres fazendo coisas que não precisávamos nos admirar, né? Então, a gente precisa repensar mesmo esse movimento do núcleo familiar e ir impondo, né? E ir mostrando a meninos e meninas, homens e mulheres, que nós temos, de fato, os direitos iguais e também os deveres. Pois é, e aí eu queria abordar acho que talvez o último tema aqui da nossa conversa, que a gente ainda não abordou, mas que eu acho que é relevante. De acordo com dados do IBGE, pelo menos 4 de cada 10 casas são comandadas por mulheres. Significa que 40% das mulheres já são não só independentes financeiramente, como sustentam a casa. Eu te pergunto o seguinte, há entre mulheres financeiramente independentes aquelas que são emocionalmente dependentes? Sim. Muito comum também esse fato. Não deveria,
Mas tem também. Porque esse lance da dependência afetiva, ela está muito ligada com uma crença individual de que quem sou eu? Eu não sou eu sem a presença do outro. Então, por isso que a dependência emocional, ela não está muitas vezes atrelada à financeira. A financeira faz muito, mas tem muitas vezes que não tem dependência financeira. Mas aí eu acredito, eu não sou ninguém se eu não tiver o outro. E é isso que é a base da dependência emocional. Se eu tenho essa crença de que eu não sou ninguém na presença, se eu não tiver outro para me dizer você é alguém, isso que vai fomentando toda essa dependência psicológica, né? Eu falo muito para as pessoas em processo de terapia que você precisa do olhar, do afago, da concessão, do consentimento do outro. E nós temos que entender que isso não é necessário. Então, as mulheres que estão nos ouvindo, mesmo que você esteja aí livre financeiramente, comandando sua casa, comandando sua vida, você tem que pensar que você consegue ser essa pessoa independente e que você não precisa do olhar do outro para dizer você é competente. Você tem que se sentir competente. É claro que a gente sempre tem que se aprimorar, não só mulheres, mas homens também. Mas eu sou boa, eu consigo fazer coisas boas, eu consigo fazer muita coisa. Eu falo que o momento da gravidez é o momento dos conselhos. Você deve ter ouvido muito, eu ouvi, não sei se Jordana ainda não ouviu, né? Não sei se vai querer ouvir também, porque é uma decisão. E aí eu digo assim, a questão das pessoas é sempre vir dar o conselho. Mas a pessoa fala um monte de coisa, mas ela nunca vira para uma mãe e fala assim, parabéns, você está fazendo um bom trabalho. Não. Né? Porque ela só fala assim, não, mas não faz isso, não coloca a criança assim, não faz aquilo, né? Eu, quando vou falar para as mulheres, eu costumo sempre dizer, meninas, parabéns, vocês estão fazendo um bom trabalho. Porque é um universo cuidar de um ser humano, é um universo educar o outro, né? E a gente não tem que só ficar dando palpite, coloca isso, coloca aquilo, mas a gente também tem que nos acolher. Eu falo sempre nas minhas aulas que eu jamais... A mulher briga por toda essa conquista, esse empoderamento, mas ainda no processo de fala, a gente dá a fala para o homem. Na sala de aula é muito comum, vocês que aqui formaram nas suas graduações, quando tem meninos e meninas, a gente briga pelo poder de fala e quando fala, vamos apresentar o trabalho, as meninas falam. O menino fala. E eu digo, não aceito isso nas minhas aulas. Vocês que têm que falar. Né? Cada um é o seu representante. Quer dizer, cada um tem que ter voz, né? Exatamente. E aí, o que acontece? A menina, ela precisa também pensar de que ela pode, sim, ser empoderada e ter essa independência. E não só, hoje, como vemos, mulheres financeiramente independentes, mas que ainda precisam do olhar do outro. A gente tem que entender que em qualquer relação, a gente não precisa do olhar do outro. A gente precisa de ter um controle emocional próprio e aí fala, eu posso ir. É claro que o feedback do colega é sensacional para o nosso crescimento, mas ele não pode determinar se eu vou ou se eu fico. Né? Isso é muito importante dizer para as mulheres. O feedback é bacana. Alguém te mostrar os seus pontos fortes, seus pontos negativos, mas também eu saber que eu posso evoluir e ir independente disso, desse olhar. Bom, para encerrar então, né, nosso debate deste super sábado, nós estamos na semana do Dia Internacional da Mulher e eu queria encerrar aqui com a mensagem da Jordana, e também da Ariadna sobre a mulher. Assim, qual a mensagem que você deixa para todas nós, Ariadna? Bem, Cileide, eu quero aqui agradecer a Jordana, a você, todos os ouvintes que estão aqui compartilhando conosco e dizer que amanhã, né, dia escolhido para ser o Dia Internacional da Mulher, que toda essa luta não foi em vão e que, apesar que a gente ainda tem que provar 2 vezes mais que a gente pode... eu quero falar para essa mulher, para essa ouvinte, mãe ou não, solteira, casada, que ela tem o seu espaço e é muito importante a gente se unir, né? É tão comum, eu falo para os alunos, que os homens, eles têm uma broderagem impressionante. Então, que a gente aprenda isso com eles. Que a gente possa se unir, que a gente possa abrir mão dessa nossa competição intrínseca. Parece que também vem meio que no DNA social. Eu tenho que competir porque eu tenho que ser mais bonita que a Jordana, melhor do que a Cirlei. Não. Nós temos competências diferentes e unidas aqui fizemos esse programa. E isso que é brilhante, né? Cada um na sua colocação.
e essa diversidade que é bacana. Então, quero desejar a nós um feliz Dia das Mulheres, que a luta continua, que a gente não pode esmorecer, que a gente não pode baixar as nossas cabeças, porque esse empoderamento, ele precisa acontecer, ele está sendo real, mas ele ainda precisa continuar. Então, a nós, parabéns. Jordana? Bom, primeiro eu queria concordar com a Ariana que nós mulheres temos que sim nos unir, mas a gente não tem que se unir só naquele dia que a gente tem que ir pra rua para protestar contra o machismo. Não, a gente tem que se unir no dia a dia. A gente tem que realmente estar junta e também seja sua própria companhia. Seja uma boa companhia. Goste de ficar com você também. É importante a gente sair com alguém, com amigos, namorado, marido, que seja. Sim, é importante. Mas também aprenda a ser feliz, a se sentir realizada quando você está sozinha. Se você está solteira, aprenda a ser feliz solteira também. Porque só você estando realizada, assim você vai se sentir realizada em um relacionamento. Você não pode procurar a sua felicidade em outra pessoa. E eu também queria falar para você que é responsável por alguém, responsável por criança, seja pai, mãe, responsável pelo desenvolvimento, até professor. Tente mudar essa situação. Faça o possível para você mudar essa visão de mundo, essa visão de que o homem tem que ser sempre o cabeça, de que a mulher é sempre a auxiliadora. Não, tente igualar os papéis para os dois lados. Sobrou pouco para mim agora, né? Depois das duas aqui, mas eu só queria completar, né? Primeiro assinar junto com o que as duas disseram e apenas completar o seguinte: mulher, tome a sua vida na palma da sua mão. Não entregue a sua vida para ninguém cuidar dela. Seja seu pai, seja sua mãe, seu irmão, seu companheiro, grande amor da sua vida. Você pode ter excelentes relações com todos eles, mas não deixem que eles administram a sua vida. Você pode decidir se casar e, por algum motivo, para cuidar dos filhos, seja o que for, decidir ficar sem uma carreira profissional. Ok, mas não desista da carreira, apenas coloque ela em estado de dormência durante um período, para que você possa ter a sua vida sempre, você ser você e nunca ser a mulher do fulano, a filha do cicrano, a irmã do beltrano, a mãe da criança tal. Você tem que ser a mulher, você tem que ser você. Então, recupere sua vida, tenha ela na palma da sua mão e assim você vai ter mais chance de ter uma vida mais tranquila, mais saudável. Mas não pense que você vai viver uma vida de princesa, porque isso... A vida de ninguém é vida de príncipe e de princesa. A vida é difícil e é exatamente por isso que a gente precisa de ter o controle sobre tudo. Eu agradeço imensamente a psicóloga Ariana Fidelis por ter vindo aqui na Sagres, por essa conversa muito boa, a Ava Santiago, que já nos deixou, a Jordana Ágata pela produção e por todo o carinho com que ela fez esse trabalho. E assim eu me despeço deste debate, desta edição do Super Sábado, que pode ser acompanhada na programação da Rádio Sagres e a sua íntegra em nosso site, sagresonline.com.br/debate Super Sábado. Em nosso site, você confere as edições anteriores do Debate Super Sábado. Você também pode mandar sugestões para o nosso WhatsApp, 984001757. Repetindo, 62, o DDD, 984001757. Ou para o nosso e-mail, jornalismo@sistemasagres.com.br. Um abraço a todas e que a vida nos seja mais leve. Tchau, tchau. Agradeço também